Bom dia, pessoal. Para quem está chegando aí, tá aqui. Então, pessoal chegando aí, eu acho que temos um, dois, três. Workouts. Esse aqui aparece. Que estranho. Workouts. 9. Pessoal, só nós mesmos que vamos hoje. Bom, eu vou iniciar minha aula, tá? Quem chegar atrasado aí, pega depois no canal da escola, tá bom? Bom dia aí a todos que já estão na sala. Vou compartilhar com vocês a tela. A gente vai falar... Bom dia. A gente vai falar de duas coisas hoje, tá, pessoal? A gente vai falar desse final desse capítulo 10 e vai iniciar o capítulo 9 na próxima aula. Oxe, né? Capítulo 9, final de capítulo 10. Nós vamos finalizar esse capítulo 10 agora, tá? De Química 1. E na próxima aula, que é de 11 às 11h45, eu vou explorar o início do próximo capítulo, que é o capítulo do próximo capítulo, ó, do capítulo 9 de Química 2, tá bom? Não confundi aqui um pouquinho, tá muita coisa na cabeça. Mas vamos lá. Quem tá chegando aí, depois pega as aulas no canal, pede a Danilo para, né, para poder visualizar as aulas e nós vamos continuar falando a respeito dessa temática. Eu queria o PowerPoint. Aqui. Nós vamos continuar falando dessa temática, que é os biocombustíveis. Nós vimos na semana passada apenas o etanol, tá? Então a gente viu o que é o etanol, quais, né, a sua constituição química, algumas características dessa substância, as suas aplicações também e produção, né, forma de produção. Lembrando que a gente está estudando uma classe de substâncias químicas que são combustíveis, né, são capazes de gerar energia, mas recebem essa denominação de biocombustíveis porque elas podem ser produzidas por meio de materiais renováveis, né? Tanto é que vocês podem ver, vocês podem ter também contato com o termo combustíveis renováveis. Nem todos os combustíveis renováveis são biocombustíveis, tá? Os biocombustíveis são uma classe D, tá bom? O próximo que a gente vai ver, evidentemente, é o nosso biodiesel, o nosso não, né? Mas o biodiesel, ok? Ó, quando não atrapalha a barra de menu em cima, atrapalha a barra do menu embaixo. Uma porqueria. Então vamos lá. Vou ver se tem como esconder essa barra de ferramentas do Zoom aqui, porque é totalmente desnecessária. O biodiesel, pessoal, ele é um tipo de biocombustível também. O Murilo até perguntou sobre ele na semana passada, eu não sei se ele já chegou aí, o Murilo Fiorotti, ele perguntou sobre o poder calorífico, né, o poder de geração de energia desse tipo de combustível. Eu falei que é um poder um pouco menor em relação ao combustível de origem mineral, o combustível fóssil, mas ele vem sendo empregado, tá? E vem sendo também cotado aí como uma das grandes substâncias, uma das grandes matrizes energéticas dentro desse contexto de combustíveis que a gente está vivendo.
O biodiesel ou biocombustível, de uma maneira geral, eles são substâncias químicas, pessoal. Substâncias químicas não, são produtos, né? São combustíveis produzidos a partir de reações químicas que acontecem com óleos e gorduras. Então, as usinas que produzem biodiesel ou os laboratórios que produzem biodiesel, eles extraem óleos e gorduras de vegetais e animais, evidentemente, e a partir dessa extração, eles fazem processos, reações químicas em cima desse material, fazendo com que seja possível converter essa matéria-prima em um tipo de produto combustível, que seria o biodiesel. Tá? Essa reação química ela é muito importante na parte do biodiesel. Por quê? Porque ela vai trazer para a gente vai ver todas essas reações futuramente, tá bom? Eu até pedi aqui, mas esse é uma pesquisa, talvez você está vendo aí, é uma pesquisa que eu peço na sala de aula. Eu iria pedir para vocês por agora, mas eu não vou pedir porque vocês já têm uma série de coisas aí para fazer, então vamos dar conta do que a gente tem para fazer e parar de ficar criando mais problema. E não mais problema, né? Mas ficar gerando mais acúmulo de coisas e aí a gente não acaba dando conta de fazer tudo. Mas esse tipo de reação química é um tipo de reação chamada de esterificação e também da reação de transesterificação. Por quê? Porque o biodiesel, vou pegar aqui o livro de vocês, o biodiesel, ele vem da seguinte forma. A sua fonte, né, a sua matriz, a sua matéria-prima, são óleos, normalmente óleos, mas também existem outros tipos de materiais, como as gorduras, ok? Provenientes aí de qualquer tipo, né, de qualquer fonte, não necessariamente uma plantação de girassóis, por exemplo, ou de mamona, que também é muito utilizada na produção do biodiesel. Eu posso reaproveitar o material para a produção desse combustível. Então, a origem, a matéria-prima é óleos, ou são óleos e gorduras, tá? A partir dessa matéria-prima, os óleos ou as gorduras, conforme for, vão sofrer um processo de transesterificação. Muitos são transformados primeiro em ésteres para depois serem transformados no biodiesel. Então, tem algumas técnicas, alguns processos em que antes obtém-se o éster para depois obter o biodiesel. Nesse caso aqui, o livro está tratando de uma técnica direta, onde você pega a matéria-prima, faz uma reação química chamada de transesterificação, tá? Então, você vai ter aí uma reação de transesterificação e, ao fazer essa reação, o que acontece? Você acaba, digamos assim, convertendo o éster em um novo éster, em uma nova substância também do tipo éster, só que agora gerada a partir não de um processo direto, mas de um processo indireto chamado de transesterificação. Então, o biodiesel, o que é importante saber de dentro dele aqui? Que ele é obtido por meio de óleos, então pode ser obtido por meio de fontes aí renováveis e também fontes que podem ser geradas dentro do próprio ambiente doméstico, tá? E para sua obtenção, nós vamos fazer com que essa matéria-prima sofra um processo de transesterificação. Eu peço sempre nessa parte, porque o livro não traz, ele não traz, ó, ele não mostra. Aqui acabou. Ó, em nenhuma parte dele nós temos essa reação. Então é muito importante que você, ao escutar esse termo, reação de transesterificação, você vá atrás do que é essa reação. Como que ela acontece? Por que ela recebe esse nome? Eu já dei alguns detalhes. Ela recebe esse nome porque ela vai agir em cima de ésteres, transformando eles em novos ésteres e assim sucessivamente. Então, você precisa ir atrás dessa reação química. Por quê? Porque ela é muito comum dentro de provas, ela é muito comum dentro de questões que envolvem esse tipo de situação.
De uma maneira geral, pessoal, o biodiesel, ele vem sendo empregado aí, tá? Ele vem sendo empregado já em alguns equipamentos, mas ainda, assim como os demais biocombustíveis ou demais combustíveis renováveis, ele tem uma baixa taxa de utilização quando compara-se aos combustíveis fósseis. Aí vem aqueles mesmos casos que eu pontuei na questão do etanol. Você tem aí combustíveis, beleza, que são obtidos por meio de materiais renováveis, então você consegue aí reaproveitar materiais que poderiam ser descartados, né, na natureza de qualquer forma. Você reaproveita, converte esses materiais em uma substância que é capaz de ter uma utilidade, né? No caso aí um combustível. Só que aí você gera a partir desses combustíveis o quê? Duas coisas. Eles reduzem, evidentemente, né, como eu falei lá no caso do etanol, eles reduzem a quantidade de emissão, mas ainda emitem gases poluentes, mas geram uma baixa quantidade de calor, ou seja, a energia calorífica produzida por esse tipo de substância, ela é um pouco menor. E os motores, normalmente as máquinas a motor, que utilizam esses combustíveis, elas são produzidas, olha que interessante, elas são produzidas para funcionar, digamos, com a sua capacidade de 100%, vamos colocar o 99%, 98%, com base em combustíveis fósseis. Então, é claro que existe já tecnologia em carros, etc., que permite aí um movimento com combustíveis distintos, né, álcool e gasolina, mas quando o cara abastece lá com o álcool, ele acaba tendo muitas vezes que abastecer muito mais rápido, porque consome-se muito para gerar uma talvez quantidade de energia muito semelhante à da gasolina. Então a gente tem esses fatores que vão sempre que são importantes de vocês ir ponderando quando a gente estuda essa parte de biocombustíveis, tá? Ou de biocombustíveis de uma maneira geral. Além, evidentemente, tá? De combustíveis de natureza renovável de uma maneira geral, que tem essa mesma pegada. Eles têm esse lado eficiente, sustentável, no sentido eficiente de sustentável, então eles conseguem suprir aí demandas ecologicamente, né, corretas, vamos colocar. Mas quando a gente observa o seu poder de geração de energia, a gente percebe uma perda. Mas isso não quer dizer que eles sejam inviáveis, tá bom? É claro que com o avanço da tecnologia e etc., com essa preocupação em conservar os ecossistemas do planeta, é claro que as empresas de automóveis, inclusive já existem automóveis movidos à energia elétrica, né, em alguns países aí, essas empresas elas tenham uma preocupação em relação a esse tipo de questão. Então, elas acabam embutindo, né, os novos modelos de automóveis e máquinas, elas acabam embutindo em si uma tecnologia que permite aí, compensar essa perda energética que existe entre o combustível fóssil e o combustível de natureza renovável, tá bom? Então, o que é importante aqui é importante que você saiba o que é essa reação de transesterificação. Então, né, olha aí, ó, me atrapalhando de novo. Você vem aqui, ó, reação de transesterificação. Você procura uma reação, né? Você procura. Então, vou pegar aqui qualquer imagem aleatória, tá? Essa barra de ferramenta do Zoom. Ódio. Então, olha só. Você tem um éster, que a gordura, ela por si já é um éster, né? Então, você tem aí algumas, evidentemente, são ácidos carboxílicos, mas outros passam por transformações que acabam aí se transformando em ésteres, ou você tem o triglicerídeo. Esse triglicerídeo, que é evidentemente obtido aí por meio da extração de óleos e gorduras, ele vai reagir com um álcool. Essa reação gera dois resultados importantes. Isso é muito importante aqui. A reação de transesterificação, ela transforma óleos e gorduras em ésteres.
Tá? Então, ela transforma ésteres em outros ésteres. Tá? Então, essa é a ideia mesmo. Elas transformam, ó, ésteres, que são os triglicerídeos. Olha lá, ó, isso é um éster. C-O, ele vai ser convertido por meio de uma reação com um álcool, normalmente o etanol, tá? Mas pode ser qualquer outro. Pode ser o metanol, pode ser qualquer tipo de álcool. Normalmente é ou o metanol ou o etanol. Pode ser um dos dois para gerar cadeias carbônicas pequenas. E ao reagir com o álcool, na presença de um meio básico, olha só a leitura da reação. Então você tem um éster. Como que eu sei que isso é um éster? Tem um C-O aqui, ó. Ó, no meio da cadeia carbônica. Essa molécula de éster reage com um álcool, OH, em meio básico. Ao reagir com um álcool em meio básico, há a produção de ésteres ou transésteres, que são obtidos por meio dessa reação. Então perceba que há uma quebra da molécula de triglicerídeo. E dois resultados importantes. A produção do éster, propriamente dito, que é o biocombustível ou o combustível em si, e glicerina. Muita atenção. Procurem aí também, eu vou dar a dica já. Procurem o que é feito com a glicerina. O que é feito com esse produto da reação de transesterificação chamado de glicerina, tá? Procurem, porque isso pode ser questão de prova, ok? É uma pegadinha muitas vezes que aparece, porque existem diversos estudos que vão mostrando aplicações da glicerina e mais, mostram que muitas vezes esse produto era ou ainda continua sendo descartado, né? Você não tem uma utilização muito viável muitas vezes para ele. Mas há aplicação, há forma de reaproveitamento. Procurem que formas são essas. Como que se reaproveita a glicerina gerada na reação de transesterificação dos ésteres. O que as empresas que produzem esse tipo de combustível fazem com esse produto? Qual é o direcionamento desse produto? Para onde ele vai? Tá? Isso é muito importante, porque você cai naquele dilema do descarte regular ou não utilização de produtos, então você volta a uma outra questão. Compensa-se fazer biocombustível sabendo que um dos produtos gerados desse processo não é utilizado, né? Você está gerando mais lixo, vamos colocar assim, lixo químico. Então procurem as aplicações, tá? Tem aplicações. A gente sabe que tem porque a gente compra glicerina na farmácia, por exemplo. Então a gente sabe que uma das aplicações dela, um dos destinos dela, desse produto, é o meio farmacêutico. Mas existem outros. Procurem, se antenem sobre isso. Então, dentro dos biocombustíveis, biocombustíveis são produtos gerados a partir de reações feitas com triglicerídeos, né, óleos e gorduras. Esses óleos e gorduras, eles passam por uma reação chamada de transesterificação. Como que ela acontece? Está aqui. Tenham isso em mente. Quem são os reagentes e quem são os produtos. Olhe bem para os produtos. Olhe bem para eles. Os produtos da reação de transesterificação são muito importantes dentro de questões de prova que vocês vão fazer. E suas funcionalidades. Então aqui eu tenho um organograma, tá bom? Mostrando aí as etapas de produção. Perceba que eu tenho o óleo. O óleo ele vai reagir em meio básico com metanol ou etanol, tá? O tipo de álcool aí varia entre esses dois. E ao passar por esse processo, ele sofre essa reação de transesterificação, produzindo glicerina, que é separada por meio de processos físicos de separação de misturas. E depois, esse processo, esse produto separado, passa por uma purificação para ser transformado em biodiesel. Por que é importante isso aqui, pessoal? Olha só, toda etapa de produção de materiais tem que passar por uma caracterização física e química. É básico. Eu não posso simplesmente, vou pegar o óleo aqui que está aqui em casa e vou ser agora um mega produtor de
biocombustível. Vou começar a coletar óleo nas casas, fazer esse engajamento ecológico, vou virar essa pessoa que vai lutar por essa causa e vou mostrar que eu posso. Olha, beleza, é uma boa ação, é uma boa, muito boa. Só que você, antes de fazer esse processo, é importante que você saiba, esse óleo, essa gordura que você está coletando, né? Ela efetivamente tem características físicas e químicas capazes de gerar um bom biocombustível, tá? Porque se elas não têm características físicas e químicas capazes, e aí eu não sei quais são os parâmetros, tá? Mas existem parâmetros a se considerar. Mas se elas não têm esses parâmetros, essas características, não é compensatório utilizar esse produto. Tem que se pensar num novo destino para ele, não a produção do biodiesel. Tá? Então, você tem outros, como por exemplo, o que eu posso fazer com óleo e gordura? O que eu posso fazer? Além do biodiesel. Tem uma outra coisa que é clássica em todas as casas ou na grande parte das residências. Quem falou? Sabão? Isso, Nádia. Sabão, tá? Então, Ah, um a dos Camille também outros... falou. Foi que? Desculpa. A Camille também falou que meu pai Ah, tá. É faz. porque... Deixa eu aumentar aqui. Ah, tá. Meu fone estava um pouquinho baixo. Sabão. Isso mesmo. Camille, Nádia. Perfeito. Olha só. A saponificação, transesterificação, biodiesel. Saponificação, produção de sabão. Então, é uma outra alternativa a óleos e gorduras. Por isso que é importante a caracterização física e química. Porque nem todo óleo, nem toda gordura é capaz de gerar combustíveis de qualidade. Então a gente tem que ter essa caracterização. Caso não haja, evidentemente, uma propriedades ou características compensatórias, ele não vai ser utilizado, ele pode ser empregado em qualquer outro tipo de questão. Menos na produção de biodiesel, não que menos, mas aí a gente tem aquele probleminha de gerar, talvez, combustíveis de baixa qualidade. Outra vez. Vamos lá. Aí, nós chegamos ao biogás, né? Que é aquele... A gente já estudou sobre eles, então eu vou passar bem rapidamente. O biogás, o gás metano que a gente viu lá nos biocombustíveis, ele também, né, o gás metano, ele também é um tipo de biocombustível, mesmo sendo de origem fóssil, tá bom? Então, perceba que nem todo biocombustível, como eu falei, nem todo combustível renovável, ele é um biocombustível, nem todo biocombustível é produzido apenas por produtos de origem vegetal, como a gente viu aqui agora, que tanto o biodiesel quanto o etanol têm a sua maior, digamos assim, produção, taxa de produção atrelada a produtos de origem vegetal, mas nós temos um componente aqui, o biogás, que ele é gerado a partir de vários tipos de processos, tá? O biogás, ele é particularmente um produto constituído aí, como a gente viu anteriormente, principalmente por metano. Então, o CH4, aquele o menor dos hidrocarbonetos, né, o mais simples dos hidrocarbonetos, é o principal constituinte do biogás, tá? Como que essa substância é produzida? A gente já viu, nós vimos na parte de combustíveis fósseis que o gás metano ele pode ser produzido através de um processo de biodigestão, né? Foi um dos processos que a gente viu. Só que a biodigestão, ela é um dos processos. Esse gás, ele pode ser gerado naturalmente, né? Ele é gerado naturalmente. Fontes vulcânicas, pântanos também podem gerar, até mesmo as próprias jazidas de petróleo, elas contêm esse material e eles são obtidos por meio de uma reação. Eles não. O biogás, ele é obtido por meio de uma reação bioquímica. Ou seja, para obter essa substância, eu utilizo como substrato, ou seja, como matéria-prima da minha reação, a matéria orgânica, seja ela de origem animal, seja ela de origem vegetal, tá? Condiciono essa matéria orgânica a determinadas condições de temperatura, pressão, condições químicas e físicas também.
E bactérias anaeróbicas, né, micro-organismos, vão começar a decompor essa matéria. E é muito importante que a gente saiba que é uma decomposição de natureza anaeróbica, ok? Isso é muito importante, ou anaeróbia. Então, as bactérias decompositoras, elas vão começar a decompor esse material, e o processo de decomposição, ou seja, o processo de alimentação dessas bactérias, gera como produto o biogás, que é armazenado aí em containers ou outros tipos de recipientes, e depois é empregado muitas vezes como combustível. A gente já viu, ou a gente sabe, talvez vocês até tenham parente, o pai, a mãe, talvez tenha um carro, que é um dos combustíveis do carro é o gás, tá? Em Linhares, se não me engano, tem um posto só de combustível. Que eu sei, tá? Não, talvez tenha outro e eu não saiba, ou mais. Que abastece por meio de gás, tá? Ah, mas por que a gente não utiliza, já visto que a gente já viu, por exemplo, que o metano, olha só, quantos átomos de carbono tem? Tem um. Então, o metano ele gera uma baixíssima quantidade de poluente, né? É muito baixo, porque eu só consigo produzir, vamos supor, se uma molécula de metano é queimada, uma molécula de CO2 é produzida. Então, a taxa é diferente, por exemplo, da gasolina. Se você queima uma molécula de gasolina, você produz 8 moléculas de gás carbônico. Faça a relação entre a quantidade de carbonos e quantidade de gás carbônico, de moléculas de CO2 produzida. Então, você vai ter aí essa baixíssimo índice aí para emissão de poluentes. E por que não é utilizado? Acusa-se de vários fatores. Seja o encarecimento dos carros na hora da produção, seja o perigo que isso também fornece. É claro que tem todo, né, um critério de proteção e etc., mas seja o perigo que fornece também um carro a gás. Imagina, se um carro a gás sofre um acidente, olha que doideira, o gás está comprensado, está comprimido ali no recipiente. Gases comprimidos, quando são liberados, explodem. A tendência é ter uma reação de expansão muito, não é explosão, mas de expansão muito violenta. Então, se de repente o carro sofre um impacto, mesmo que seja mínimo, isso pode gerar talvez um acidente um pouco maior, tá? Isso é o que acusam, mas existe todo um processo tecnológico, todo um processo de cuidado para montagem de equipamentos que utilizam esse material. Outro emprego não é apenas no carro. Muitos restaurantes, muitos locais, shoppings, eles também já passaram por isso. Eu já li algumas reportagens de alguns shoppings, eu não sei se em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, eu não me recordo exatamente os locais, mas são nesses grandes centros, né? São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eles já utilizam o quê? A praça de alimentação, ela gera muito detrito, né? Muito resto de tudo, de matéria orgânica de uma maneira geral. Então, alguns shoppings já observando essa tendência, fizeram o quê? Pegam esse material, fazem todo esse processo de biodigestão dele, né, ou de produção do gás e utilizam a energia, o metano, o gás produzido nesse processo para gerar energia para a própria estrutura do shopping. Então já existem, tá? Muitas mesmo, muitas empresas, muitos locais, restaurantes, shoppings, enfim, que fazem já esse processo de obtenção do biogás ou do gás natural não, ou do gás metano, como a gente conhece. Então, veja bem, aqui eu tenho um organograma não, um fluxograma, mostrando aqui para a gente, ó, quais são as fases de produção. Tá, esse negócio aqui atrapalhando. Meu Deus, que ódio. Ó, você nem em cima nem embaixo, ele é muito chato, ó. Sai! Então, veja bem. Vamos lá.
Então, veja bem, você tem a biomassa, então a matéria-prima para a produção do biogás, para a produção de biocombustível, para a produção do etanol, ela recebe o nome não de matéria-prima, não de substrato, mas de biomassa. Ou seja, é uma quantidade de matéria de natureza biológica, orgânica, que seja. Então, a biomassa, ela passa por um processo de hidrólise, ou seja, micro-organismos que vão quebrar as moléculas por meio da ação da água. Por isso que é importante que o local onde a biomassa vai ser armazenada para sofrer a reação, ele seja umedecido. Porque além de favorecer o crescimento das bactérias e etc., o local tem que ser úmido porque a reação de hidrólise é a quebra, né? Ela recebe esse nome, hidrólise, é a quebra da molécula, ou quebra de moléculas grandes, por meio da ação da água, tá? Água, lise, quebra. Então, quebra-se macromoléculas, moléculas grandes, por meio da ação da água, ou tendo a água como um meio facilitador da reação. Então, por isso que é importante o local estar úmido, né? Depois dessa fase de quebra inicial, então você tem moléculas muito grandes que vão ser quebradas em moléculas muito pequenas. Percebam que em cada fase, em cada processo da produção do biogás, aqui está bem detalhado, tá? Normalmente eles resumem essa parte central aqui do meu fluxograma com uma única coisa, mas eu gosto de detalhar assim porque existem fases. Então, veja bem, ó, você tem primeiro a fase da hidrólise, a fase da fermentação. Aqui está separado porque são processos distintos. A gente sabe que a reação ela acontece gradativo e cada etapa da reação gera-se produtos. Então, está detalhando melhor aqui que produtos são gerados nessas etapas da reação. Mas, de uma maneira geral, você tem a hidrólise iniciando o processo de quebra da sua biomassa, da sua matéria-prima. Ou seja, quebra como? Por meio da ação, né? Por meio do local umedecido, da água, a hidrólise. Porque eu não estou querendo entrar muito nos detalhes técnicos, que a gente vai ver ainda esse termo. Fermentação é a segunda etapa. Então, depois de terem quebrado as moléculas da biomassa, as bactérias, só que agora bactérias de outro tipo, olha lá, bactérias fermentativas, bactérias acetogênicas, bactérias metanogênicas. Esse termo gênico vem de gênese, ou seja, de produção. Logo, se nós temos aqui nessa etapa a fermentação, na fermentação, pessoal, é muito importante que vocês saibam o seguinte, ó. Fermentação tem como um dos produtos principais, não é sempre, mas a principal reação que aparece para a gente no ensino médio, a fermentação bacteriana, que seja, tem como produção, ó, isso daqui, ó, é um dos principais produtos da fermentação, tá bom? Álcool. Atenção. Então, perceba que a produção Mas do biogás... fermentação Que etílica, né? é álcool. É etílico, é álcool. Não, sim, é a fermentação etílica. Sim, um dos tipos de fermentação, eu falei. Um dos produtos da fermentação. É essa mesmo. Hã? Nossa, estou perguntando se é essa mesmo que for. É etílica, porque como... Não é etílica, porque você não pode dizer que simplesmente vai produzir etanol. Produz álcool. Então, fermentação alcoólica eu acho que ficaria melhor. No sentido de que você aí tem, né, você tem uma infinidade de álcoois, então você pode produzi-los dentro de vários processos. Mas sim, de fato, o principal, digamos assim, a principal molécula que vem para a gente em livros, né, a gente vê em biologia, a gente vê nas respirações celulares, por exemplo, é o etanol.
sim, é a fermentação etílica, como você vem falando aí. Eu gosto de usar o termo fermentação alcoólica. Por quê? Porque aí eu generalizo o álcool produzido, ok? Porque tem muitas vezes que dependendo do seu substrato, o álcool gerado vai depender dele, entendeu? Então, a depender pode gerar aí processos diferentes, moléculas de álcool diferentes, mas, de uma maneira geral, o etanol que é o produzido. E isso é importante que vocês saibam que a fermentação tem álcoois como principal produto. Só que a produção do biogás não para na fermentação. A fermentação é a segunda fase, né, de uma maneira geral. Ela vai acontecendo em etapas, mas de uma maneira geral, ela é a segunda fase. Então você tem a hidrólise na primeira, a fermentação na segunda e a produção do biogás no final. Pronto. Então, a produção do biogás, ela passa por um processo de fermentação que é um processo gerado em etapas. Então, primeiro você tem a produção de álcool ou da fermentação alcoólica, de uma maneira geral. Depois, esses produtos eles passam por ações de outros tipos de bactérias que vão produzir acetato. Não é acetona, é acetato, tá? Eles vão produzir um outro produto, tá? Acetato quer dizer que é alguma coisa aí, algum éster, algum sal de ácido carboxílico. Ó, lembra lá do nomenclatura orgânica. Então, quarta fase, ou a fase final, é o processo chamado de metanização, produção de metano, tá? Então, você tem a fermentação, seguida da metanização, é tudo um processo só, mas eu trouxe aí dividido para que vocês entendam. Então, basicamente, você tem a hidrólise no início e a fermentação no final. O processo de fermentação gera álcool no seu início, né? Mas essa molécula de álcool pode sofrer reações ainda ali dentro. Essas reações vão gerar moléculas de acetato e essas moléculas de acetato aí sofrem um processo de metanogênese, ou seja, bactérias que vão consumir esse produto, elas consomem esse acetato, e ao consumir esse produto, ao consumir o produto da fermentação, elas geram como resultado da sua alimentação o metano. E aí captura. É claro que isso vai acontecendo, né, em uma escala não tão lenta como eu estou falando aqui, mas acontece em uma escala, a depender da quantidade de biomassa, capaz de gerar aí quantidade de energia ou energia para aquecer chamas de fogões. Então, gera-se benefícios para todos os envolvidos no processo, tá? Então, em relação aos biocombustíveis, esses são os três principais biocombustíveis. Existem só esses? Biocombustíveis? Não. Tá? Combustíveis renováveis, existem um monte de fontes de combustível, não somente fontes, mas de combustíveis renováveis. Aqui foram as fontes que eu utilizei para a pesquisa, né? A ANP, a CETESP, a Companhia de Ambiental de São Paulo, e o livro de vocês, evidentemente, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Se tiver, você pode perguntar. Não. Não? Tranquilo? É bem tranquilo, tá? E se vocês lerem o capítulo 11 também, que é o próximo capítulo, vocês vão ver que são conhecimentos que a gente já, de certa forma, já adquiriu em algum momento da nossa vida aí, seja lá no ensino fundamental, seja agora no ensino médio, na geografia, história, às vezes se explora esse tipo de conceito. Então vamos resolver algumas atividades aqui para a gente finalizar a nossa aula, depois a gente tem outra e a gente vai fazer de Química 2, tá? Termoquímica. Então vamos lá. Biocombustíveis são fontes renováveis de energia cuja origem é biológica, né? O nome já leva a isso. A energia obtida desse tipo de combustível pela queima de biomassa ou derivados dessa, né? Então você tem a matéria principal, derivados quer dizer que eu tenho ela, entendeu? Como o etanol, o biodiesel, o biogás, o óleo vegetal, entre outros tipos. O biocombustível são resultados do processo de decomposição de fósseis, aquecimento do petróleo, obtenção de energia de produtos derivados somente de vegetais, movimento dos ventos captados por pás de turbinas ligados a geradores,
Obtenção de energias renováveis oriundas de produtos vegetais e animais. O que são biocombustíveis? Está na cara, que não precisa... Poxa, o que são biocombustíveis? Vou escolher alguém aqui. Vinícius, está aí? Ele não participa das aulas? Heloísa, Camille, Keila, Matheus. Matheus Victor está com o telefone, com o áudio ligado. Tá aí, Matheus Victor. Matheus. Deve estar só ligado, deve estar matando aula. Emanuel, tá aí, Emanuel 2. Olivier. Qual dessas alternativas seria mais coerente, Emanuel 2? O que são biocombustíveis? Os biocombustíveis são resultantes do processo de quê? Como se obtém essa matéria? Eu obtenho ela decompondo apenas por meio de decomposição de fósseis de origem biológica? Não, nem a A, nem a B. Obtenção de energia de produtos derivados somente de vegetais? Seria mais provável, mas tem que ler as outras. Somente de vegetais. Não, somente muito Gás, o último recurso que a gente viu agora, o metano, ele pode ser ele é um gás, mas ele pode ser obtido por fontes de várias naturezas, não somente vegetais. Movimento dos ventos captados por pás de turbinas ligados a geradores? Não, é. Obtenção de energias renováveis. Então, os biocombustíveis são resultados do processo de quê? De obtenção de energias renováveis oriundas de produtos vegetais e animais. Muito fácil. O biocombustível... Beleza? Obrigado, Emanuel. 2. O biocombustível tem se mostrado uma excelente opção em substituição aos usos dos combustíveis fósseis por serem ecologicamente menos poluentes. A respeito desses recursos energéticos alternativos, pode-se afirmar que o etanol é obtido pela decomposição da cana-de-açúcar por bactérias que convertem o açúcar em álcool. Presta atenção, hein? Vamos ver as outras opções. O biogás é formado por hidrocarbonetos de cadeia longa, como o octano e o nonano. É verdade isso em relação ao biogás? Qual é o principal constituinte do biogás? Vou pegar aqui e vou ter que falar, porque eu estou avaliando, então vai ter que falar. Monique, qual é o principal constituinte do biogás? Monique, estou te fazendo uma pergunta. Deve estar matando aula. Cíntia. Metano e gás carbônico? Isso, metano. Perfeito, Cíntia. Metano. O metano tem quantos carbonos na sua... O gás carbônico é produto da queima, tá bom? Do metano. Produto da queima. O metano tem quantos carbonos na sua estrutura? 1. Então, o biogás não pode ser formado por hidrocarbonetos de cadeia longa. Pessoal, eu estou fazendo como se eu não estou numa sala de aula, mas eu estou ao mesmo tempo, né? A gente não está no contato físico. Então, lembra que na sala eu fazia as perguntas? Vou fazer as perguntas. E isso está sendo avaliado dentro dos pontos de participação. Nós estamos tendo aula normal, tá? Então, fiquem atentos. Se você estiver matando aula aí, não pense que você está me enganando. Eu já sei. O biodiesel vem sendo usado em motores a compressão misturados à gasolina ou ao etanol. Aí você volta aqui, e procura. Esse combustível é usado em motores de ignição a compressão, puro ou misturado ao diesel. Se o motor é a diesel, se você vai me jogar etanol dentro do motor, você vai estragar o motor. Jesus Cristo, ele foi feito para mexer com diesel, andar com diesel. Então, você tem uma mistura ali de biodiesel com diesel de origem mineral, não com gasolina e etanol, porque senão você vai ferrar o motor do carro. O biogás pode ser utilizado na geração de energia elétrica, térmica ou mecânica. Térmica. Verdade.
Elétrica, eu já não sei se a gente tem essa potencialidade do biogás, tá? Mas vamos deixar. Apesar do biogás ser um biocombustível renovável, possui baixo conteúdo energético. Então, olha só, eu fiquei em dúvida entre a D e a E. Por que a não? Porque o etanol, ele é obtido por meio da destilação do produto gerado pela fermentação das bactérias. Ok? Olha lá, vou voltar aqui, vou pegar o meu slide mesmo. Moagem, produção do melaço, fermentação. A fermentação produz mosto. O mosto que vai ser destilado. Olha lá, hein? Então aqui a gente... Cadê? Opa. Aqui a gente fica... E aí? Energia elétrica, térmico-mecânica, apesar do biogás ser um biocombustível renovável, possui baixo conteúdo energético. Vamos lá. E aí? Olha aí. Olha aqui. E aí, pessoal? Qual das duas? É baixo, mas não é. Apesar de o biogás ser um biocombustível renovável, possui baixo conteúdo energético. Se ele tem um baixo conteúdo energético, ele não pode ser utilizado para gerar muitas coisas, mas a gente viu que ele é gerado, ele é utilizado. Então aqui você fica com a letra D. O biogás pode ser utilizado na geração de energia elétrica, térmica ou mecânica. Mecânica porque ele vai ser usado como combustível e vai rodar o motor do carro, ok? Ó, fazer as atividades do capítulo depois e lembrar de registrar sempre que eu pedir para registrar, hein? Para não ficar acumuladas as coisas. Perguntas, pessoal? Não? Por enquanto tá de boa. Tá bem tranquilo. Gustavo, Oi. Quem falou alguma coisa comigo? é Yuri. Oi, Yuri. Tipo assim, se, por exemplo, eu tivesse um carro que era movido a álcool e depois quisesse, por exemplo, trocar para gasolina, um combustível, daria algum problema no carro? Olha, você tem que ver o motor. Se o motor foi feito exclusivamente para rodar com álcool, você só roda com álcool. Agora, se ele é um motor, que nem a maioria dos motores atuais são, na verdade, que roda tanto tanto a álcool quanto a gasolina, então, nesse caso aí, tanto faz. Agora, se ele foi desenvolvido especificamente para ser movimentado com um tipo específico de combustível, aí sim você tem um problema. Você pode gerar um problema, sim. Entendeu? Uhum. Então, basicamente é isso. Esse motor, essa máquina, ela foi criada para se movimentar com que tipo de combustível? Botar Se for com cachaça ambos. 58 para funcionar. Não funciona. Não funciona, tá? Não funciona por conta da concentração do álcool, Emanuel, tá? No caso da cachaça aí, ele vai estar diluído em água, então você vai acabar gerando mais perda ainda para o motor, além de não conseguir gerar calor suficiente para movimentar a máquina, entendeu? Então é isso. Pessoal, obrigado. Então até 10 horas não, até 11 horas, que é a nossa próxima aula, tá? Até daqui a pouco. Tchau.